Meus irmãos e minhas irmãs, nós ouvimos da palavra do Senhor, proferida para nós nesta noite, sobre a história de José, um dos filhos de Jacó, que era invejado pelos seus irmãos, rejeitado pelos seus irmãos, foi até mesmo vendido pelos seus irmãos. Uma semelhança com Jesus, não é verdade? Que foi invejado por muitas pessoas da época e ainda hoje é invejado. Ao invés de ser seguido, muitos o invejam por ter uma grande influência. Jesus também, como José, foi rejeitado pelo seu povo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. E hoje em dia também é assim. Ele sempre vem para os seus, para nós, para aqueles que estão nas nossas casas, para aqueles aos quais nós encontramos no dia a dia da nossa existência, mas ele é rejeitado, como José. Jesus também foi vendido por um dos seus apóstolos, por míseras moedas, assim como José. Mas como nós vemos na história de José, Deus o acompanhou. Mesmo José sendo humilhado pelos seus irmãos, sendo vendido, sendo escravizado, Deus o exaltou. Os humilhados pelo mundo, os humilhados pelas pessoas, serão exaltados por Deus, porque Deus nos ama, meus irmãos. Mas nós precisamos, é claro, seguir os seus mandamentos, seguir as suas instruções, aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele pede de nós, para assim sermos exaltados. De nada adianta nós também nos vitimizarmos por esse mundo afora, nos achando que somos simples vítimas. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte, buscar o nosso relacionamento com Deus, dizer: eu não sou vítima, mas Deus me ama, Deus me quer bem. Assim foi José. José, mesmo humilhado, não desanimou, não desistiu, mas ele, como nós vemos na leitura, foi aquele homem governador das coisas do faraó. Quando o povo sentiu fome, quando até mesmo os seus irmãos sentiram fome, José foi como que um salvador para aquelas pessoas, um salvador para seus irmãos. Assim também Jesus, rejeitado, abandonado, humilhado pelo mundo, quando o povo mais precisava, Jesus veio para salvá-los, morreu na cruz, ressuscitou para nos dar a salvação. Olha que semelhança interessante de José e de Jesus. Tanto que o faraó mesmo diz: vocês estão com fome? Ide a José. Ide buscar alimento em José. Nós estamos com fome? Nós estamos necessitados? Hoje nós ouvimos: ide a Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que nos sustenta, nos mantém de pé. É aquele que nos mostra o caminho a seguir, que por sinal Ele mesmo é o caminho a quem nós devemos seguir. Mas nós vemos, meus irmãos, que José, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo vendido pelos seus irmãos, ele chorou, porque ele amava seus irmãos. José não devolveu com a mesma moeda. Ele tinha todo o poder, toda a autoridade no Egito,
Os seus irmãos eram seus súditos, podemos até dizer. Mas ele não usou do seu poder para humilhar os seus irmãos, mas ele usou do seu poder para chorar, para perdoar os seus irmãos, para perdoar a sua família. Quantas vezes, até mesmo lá em casa, nós somos humilhados. Muitas vezes nós que participamos mais da Santa Missa, muitos debocham de nós, até mesmo membros da nossa família. Mas nós devemos chorar por eles, nós devemos perdoá-los. Como Jesus fez na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles precisam da nossa oração, eles precisam da nossa assistência. E o Evangelho nós vemos que Jesus escolhe 12 homens. Lembrem-se, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. E Jesus escolhe 12 homens, representando a totalidade do povo de Deus, representando o novo povo de Deus, a sua igreja que nós celebramos e vivemos, que hoje nós fazemos parte dessa igreja, mas começou com 12, começou pequena, Jesus e o seu grupo de 12, e ali Jesus chama aqueles homens pelo nome. É tão belo que o próprio nome de cada um deles está relatado aqui no Evangelho, mostrando a importância que cada um tinha aos olhos de Jesus. E hoje Jesus também faria isso conosco. Ele faz isso conosco. Ele nos chama pelo nome. Nós já no batismo somos chamados pelo nome. Quando nós somos ordenados, o padre é ordenado, ele é chamado pelo nome. Porque o nome nos identifica. É assim que Deus nos chama. É assim que Deus nos ama. Ele tem o nosso nome inscrito na palma da sua mão, como diz a própria Sagrada Escritura. E ele também dá poder àqueles apóstolos, como deu a José, como o faraó deu poder para José. Jesus dá poder para os seus apóstolos, mas esse poder não é isso que nós entendemos como poder pelo mundo afora. Quando nós falamos de poder, geralmente nós já lembramos de dinheiro, já lembramos de autoritarismo, de chefia, de governo. Mas o poder que Jesus dá para os seus apóstolos é de expulsarem os espíritos maus, de curarem todo tipo de doença e também de anunciar: o reino dos céus está próximo. Esse é o poder que todos nós temos pela graça batismal, meus irmãos. Não existe poder maior do que este, de estarmos no mundo para expulsarmos o mal, expulsarmos o pecado. Essa é a nossa missão. Não existe poder maior. Vamos fazer o bem neste mundo para que o mal não tenha vez na nossa vida. Vamos usar as nossas palavras, a nossa boca, os nossos lábios, para falar palavras de verdade, palavras da salvação que nós ouvimos na liturgia. Vamos usar o nosso coração para irradiar o bem, porque o bem sempre é maior que o mal. O bem sempre vai vencer o mal. Nós não podemos nos acomodar com o mal nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa vida. Este é o poder que Jesus mesmo dá para nós. Ele também dá o poder para a cura de todo tipo de doença. Ele nos cura. E talvez muitos possam perguntar: mas e a morte? A morte não parece ser uma cura, mas parece que é o fim de tudo. Muito pelo contrário. A morte, para um cristão de verdade, é a cura completa da nossa existência.
porque nós nos encontraremos com o Divino Médico, nos encontraremos com nosso Senhor. A morte não é o fim de tudo, mas é o início, o desabrochar de uma nova vida, da eternidade em Deus. Para quem morre, não há mais sofrimento, é a cura total, é a saúde completa. A cura, o poder da cura, Jesus também mostra aqui, que é a importância de curar o nosso coração. Vocês lembram de José, como eu havia falado? José, com um coração misericordioso, chorou pelos seus irmãos, perdoou os seus irmãos. Assim também nós devemos ser, curar o nosso coração das mágoas, dos vícios, do rancor, do ódio, que muitas vezes vai nos dominando por dentro. O bem deve ser maior que o mal sempre. E nós precisamos também anunciarmos o reino dos céus. Ele está próximo. Meus irmãos, o reino de Deus não está próximo apenas num sentido cronológico, mas ele está próximo num sentido também de espaço. Ele está aqui. Quando nós fazemos a vontade de Deus, o reino de Deus está próximo. Deus reina em nosso coração, Deus reina nos nossos lares, da nossa vida. Esse é o sentido de que o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Mas Jesus também vai alertar, por fim, que nós precisamos ir antes de tudo às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que isso quer dizer? Nós precisamos ir primeiro às ovelhas perdidas da nossa casa, do nosso lar. Nós muitas vezes queremos salvar o mundo, mas nos esquecemos de salvar a nossa família, salvar a nossa casa. E salvar a nossa casa, muitas vezes é dizer não. Muitas vezes é desligar a televisão. Muitas vezes é almoçar junto, jantar juntos, dar tempo para a família. São coisas pequenas, coisas simples, mas que muitas vezes estão sendo deixadas de lado. As coisas pequenas vão salvar a nossa família. Que nós possamos aprender, meus irmãos e minhas irmãs, a termos este poder, o poder de expulsar o mal, de curar o nosso corpo e a nossa alma, e também o poder de anunciar o reino dos céus. Este poder não é nosso, mas é o próprio Deus que nos dá, para assim sermos grandes anunciadores da salvação. No silêncio, acolhemos, guardemos a palavra em nosso coração.